Doutor Me Consulta está de volta. Hoje a gente recebe a nossa psicóloga Mariana Pessoa. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. E aí, meu povo, tudo bem? Vamos falar de saúde mental. Hoje o tema é brincar em família, conexão, afeto e memórias na infância. O valor do brincar junto, né, doutora? Ah, é tão importante. Porque o brincar com os filhos é mais do que um passar tempo, doutora? Como é que ele pode fortalecer os vínculos afetivos? Conta pra gente. Vê, a brincadeira ela traz muita conexão entre os membros da família. Tirar um tempo para brincar, não importa a idade que se tenha, né? Isso é muito importante porque a criança se desenvolve, ela cria laços mais significativos com os adultos. É tudo de bom. Então, eu sempre digo para os pais das crianças que eu atendo, brinquem com seus filhos. Isso é muito mais importante do que você comprar aquele brinquedo caro, do que você dar tudo que a criança está pedindo em relação a bem material. Passar um tempo junto é mais importante que tudo isso. Agora a gente falando sobre os impactos que isso causa na criança, doutora. Autoestima, segurança emocional da criança. Como é que os momentos de brincadeira em família fortalecem isso? Então, veja, quando as crianças brincam com os seus pais, as crianças elas se sentem mais seguras, elas desenvolvem mais autonomia. Porque, veja, elas nascem uma folhinha de papel em branco, né? Não tem nada. Quem vai dar tudo isso para elas são os pais. Então, quanto mais os pais encorajam, por exemplo, a andar de bicicleta sem rodinha, e elas sentem que o pai e a mãe estão ali dando apoio, elas se sentem mais seguras para fazer aquilo. Quando elas conseguem, isso dá para elas um senso de capacidade inenarrável. Sabe, é uma conquista, elas se sentem orgulhosas delas mesmas. Então, todas as vezes que os pais estão ali, dando apoio, estando presentes, as crianças elas se sentem muito mais seguras para fazer o que quer que seja. Doutora, de que forma brincar junto ajuda os pais a conhecerem melhor os sentimentos e as necessidades dos pequenos? Olha, através das brincadeiras que as crianças se expressam. Então, pais muito atentos, eles olham para a forma que a criança está brincando e ali elas dão alguns sinais. Se elas estão bem, se elas não estão, elas verbalizam muitas coisas. As crianças, elas falam muito sozinha. E falar sozinha para elas é um mecanismo de autorregulação. Então, elas na verdade, de fora para dentro. Enquanto a gente é de dentro para fora, a gente é adulto formado, a criança ela é de fora para dentro. Então, ela traz organização para dentro dela. Então, os pais que eles estão muito atentos, eles percebem na brincadeira das crianças quando elas estão bem e quando elas não estão. As crianças desenham e expressam muito as suas emoções nas pinturas que fazem. Então, os pais que estão atentos aos seus filhos, eles vão prestar atenção a isso. Por exemplo, enquanto psicóloga infantil, eu faço análise dos desenhos e é muito comum, por exemplo, quando as crianças, os pais se separam, por exemplo. E aí eu digo assim, desenha a tua família. Muitas vezes elas desenham ela no meio, o pai de um lado e a mãe do outro, mas em posições muito distantes. Quanto mais as famílias elas são juntas, elas são apegadas, mais próximos os membros, as crianças vão desenhar. E tudo isso é muito subjetivo. São coisas muito subjetivas, mas que as crianças colocam de forma concreta ali nos seus desenhos. Isso tudo é muito interessante. Doutora, agora falando da oficina das emoções que você faz regularmente com as crianças, a gente sabe que as brincadeiras tradicionais elas nunca saíram de foco, né? O pular corda, amarelinha, esconde-esconde. Ainda encantam as crianças de hoje, doutora, essas brincadeiras? Demais! Sabe que às vezes eu apresento para as crianças ioiô, que já não é mais comum, peão, soltar peão, elas não. Fico surpreso ao ver a cara delas. Da onde Exato! veio esse brinquedo? Exato, elas não entendem. A baladeira, que é o estilingue, né? No Ceará, a baladeira a gente chama. É. Que é o estilingue. Elas ficam boquiabertas. Pular elástico, pular corda. Gente, inclusive, até na última oficina que eu fiz, o nosso recorde era 27 pulos de corda. E aí uma criaturinha pulou para 127, quebrou o recorde da oficina. E acho que ninguém quebra mais esse recorde.
É muito interessante. E aí elas criam ali um senso de competitividade que é muito saudável entre elas. É muito saudável. Jogos de tabuleiros, doutora, quais são o aliado? Ele é um aliado bom no desenvolvimento da criança também, É né? um E aliado. emocional também. Também. A gente tem jogos de adivinhação, de mímica, que são de tabuleiro. Tem um jogo que a gente, que as crianças que estão em fase ali, desenvolvendo a matemática, que a gente usa o banco imobiliário. Tem o jogo da vida, que trazem situações de vida em que as crianças, elas têm o contato, por exemplo, um pneu furou, você vai ter que voltar 3 casas, e você vai ter que gastar Acho que tanto. era a morte, né? Então, assim, veja, são situações de vida que elas entram em contato e que estimula muito o desenvolvimento delas. E eu digo sempre assim, olha, brinquem, tem o Uno. O Uno é um dos preferidos, assim. Porque além de ter essa coisa de cores, de números, ainda tem um senso ali de competitividade bem aguçado. Então, as crianças, elas desenvolvem um raciocínio lógico. Então, assim, brincar e brincar em família é fundamental. Doutora, qual a importância da gente resgatar essas brincadeiras antigas para essas gerações novas agora? Primeiro que é uma forma de apresentar como é que o pai e a mãe brincavam antigamente, né? E é também uma forma de dizer assim, ei, existe um mundo fora do smartphone, do tablet, da televisão. E esse mundo também é legal. É tão legal quanto, inclusive. Então, é uma forma que nós temos de trazer essa criança mais para perto. A gente sabe que a gente mora em Roraima e tem aqueles contos maravilhosos, né? São histórias que as crianças gostam também, né? Os contos infantis, os contos nossos regionais também, né? Sim, olha, todas as minhas oficinas, elas trazem uma história, todas. E as crianças, elas imaginam muito fácil e elas entram nas histórias muito fácil. Então, contar história para os seus filhos é muito importante. Veja que tem um programa que foi desenvolvido aqui, inclusive, que era a leitura desde o berço, que na verdade as mães liam para os seus filhos, e nós temos pesquisas de Harvard que mostram que as crianças em que os pais leram para elas, elas são crianças mais inteligentes e elas passam em provas de vestibular, de concurso público, com muito mais facilidade se comparado às crianças que não tiveram esse suporte do pai e da mãe. Então, olha só que coisa. É ler. É uma coisa boba. Não é. Traz resultados, assim, significativos. Traz um impacto no desenvolvimento muito significativo. Agora a gente falando sobre escola, doutora, como é que ela pode valorizar o brincar como parte do aprendizado e não só como um recreio, por exemplo? As escolas, elas fazem isso com muita maestria, diga-se de passagem. As professoras do ensino infantil, elas trazem a aprendizagem em forma de brincadeira. Sempre. Veja que por essa semana o meu Lucas estava aprendendo as horas no relógio. Então a gente precisou confeccionar um relógio com os ponteiros móveis para ele ver direitinho como que passavam as horas. Então as professoras, elas trazem isso porque é somente através disso que as crianças, elas conseguem aprender. Elas aprendem brincando, literalmente brincando. Então, elas têm, por exemplo, uma outra brincadeira para elas aprenderem a contar. Um jogo de boliche, a criança ia lá, derrubava uns pinos, aí diz assim, olha, tem 8 pinos aqui de boliche, você derrubou 3, ficaram quantos? E as crianças respondiam. Aí montava de novo o boliche para a próxima criança. Então, é através da brincadeira que as crianças aprendem. E de que maneira a comunidade ela pode se envolver para oferecer mais espaços e oportunidades de brincadeiras seguras para as crianças, doutora? Olha, eu penso que, e daí já fica a dica, tá, para os nossos governantes, trazerem essas oficinas a céu aberto, sabe, para as praças e trazerem brincadeiras guiadas, colocar lá profissionais, servidores, não sei, mas para conduzir com as crianças o pular corda, as gincanas. As gincanas são da minha época, nunca mais ouvi falar em gincana. Sabe, para arrecadar alimento, mas que tem várias provas ali na gincana. Os acampamentos, nós temos lugares assim fabulosos que as crianças podem ir e podem ter esse contato com a natureza e brincar. Então,
infelizmente, os nossos governantes, eles não estão atentos a isso, não tem programas em relação a isso. E seria necessário que começasse a se pensar em relação à primeira infância, programas em relação a brincadeiras mesmo, a céu aberto, ir para a praça e ter como, por exemplo, para atividade física para os adultos, nós temos as zumbas aí, né? Em praças públicas. E é a céu aberto. Por que não fazem as brincadeiras de forma regular? Nós temos as fontes. Por que isso não é utilizado? Nós temos vários parques, várias praças tão legais. Por que não tem atividade, não tem programação nesses lugares? Deveria. Deveria mesmo. Agora, falando do papel dos pais para equilibrar a tecnologia e as brincadeiras presenciais, como é que isso pode ser feito, doutora? Olha, tem que ser limitado, não dá para deixar à vontade, porque as crianças elas ficam dependentes das telas. Isso é comprovadíssimo. E aí, inclusive, a gente teve uma época agora época, não tem muito tempo, mas nós tivemos uma etapa na educação em que os cadernos estavam sendo substituídos por tablet. E aí, ano passado, saiu uma pesquisa que isso, na verdade, emburrece as crianças. E eu estou utilizando esse termo. Mas não contribui, não ajuda. As crianças elas preferem digitar até que escrever, porque para escrever você tem que desenvolver a habilidade de coordenação motora fina. E elas não queriam escrever, elas só queriam digitar. Mas isso é um retrocesso na educação do ser humano. A gente parou, a gente desaprendeu a escrever, porque quando a gente se comunica de forma digital, existe a abreviação. O porquê é trocado pelo P e Q. O ótimo muitas vezes é trocado pelo OTM. VC, beleza. VC, beleza. Exatamente. Então, assim, isso emburrece as pessoas. Isso Até emburrece. mais, ter mais. Exatamente. Exatamente. Realmente, é bem complicado. Agora, doutora, para a gente falar um pouco sobre a questão do bem-estar, né? Porque brincar também é uma forma de prevenir esse estresse e essa ansiedade na criança? Porque, de novo, assim, as crianças elas se reequilibram e se regulam brincando. Isso não é a tecnologia que traz para elas, é o brinquedo físico. É correr, é pular corda, é andar de bicicleta, é tomar banho de piscina, é jogar bola. É isso o que faz com que a criança se regule emocionalmente. E a ausência disso é prejudicial para o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente não pode substituir uma coisa pela outra e tela tem limite. Não é ser pai, mãe chata, não. Tem que ter limite de uso. Veja que nós, enquanto adultos, a gente não tem limite. Imagina uma criança que não tem maturidade. E nós temos maturidade, nós temos senso de competência e de dever. Mas as crianças não têm, elas são imaturas. Então, elas têm que ter esse uso limitado, sim. Doutora, quais sinais mostram que a criança está precisando de um tempo livre e mais lúdico na sua rotina? As crianças, elas ficam tristes quando elas estão sobrecarregadas. Quando elas não têm a presença da brincadeira, são crianças introspectivas, são crianças que se isolam, são crianças que elas não conseguem se expressar direito. São crianças que ou estão doentes ou estão entrando numa espécie de adoecimento. Porque não é normal não brincar. Brincar faz parte da infância, faz parte de ser criança. Não brincar é patológico. Então, ou essa criança está adoecendo ou ela já está doente. Então, isso é um sinal de alerta fundamental. E para a gente finalizar, qual a dica você dá para os pais, doutora, para eles transformarem o brincar num hábito saudável e diário com os filhos? Crie espaços para isso. Crie espaços onde as telas são proibidas a partir de determinada hora. Crie espaços. Tenha o hábito de tirar os seus filhos da escola ali, quem estuda à tarde, no finalzinho da tarde, para levar para uma praça, para correr 1h30, conhecer outras crianças, fazer amizade, brincar e aí sim voltar para casa. Para as crianças que estudam de manhã, à tarde geralmente tem alguma coisa extracurricular, mas leve para a praça. Nós temos praças maravilhosas. Verdade. Dá para sair para ir para uma praça, né? Então, assim, tenha esse hábito e isso precisa ser todos os dias. Não pode ser uma vez por mês. Uma vez a cada 3 meses. Isso é muito triste, gente. As crianças precisam brincar fora de casa, sair de casa para isso. Doutora, como é que está a programação das oficinas infantis? Para aproveitar que a gente está falando desse tema de brincar, você faz oficinas maravilhosas para as crianças. Sim. E
é um momento também que os pais têm de reconexão com os filhos. Já aproveito para saber se tem data, previsão agora, a outubro já finalizando, novembro, dezembro já tem data, doutora? Todos os meses nós fazemos uma oficina. Que A legal. oficina de outubro, ela é o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro. Já Então, passou, né? obviamente, sim, obviamente nós vamos fazer várias brincadeiras no mês de outubro, na oficina do mês de outubro. Oficina do mês de novembro também já está com data. E vou dar um spoiler aqui da oficina de dezembro, que ela vai vir Vai ser a melhor de todas, doutora. Vai ser com um quesinho de culinária, as crianças vão que legal. aprender, vão aprender a fazer cookies, vão aprender a fazer bolinhos, tudo com a temática de Natal. E a gente vai resgatar histórias natalinas Que legal. em dezembro. Mas nós temos oficina em outubro, em novembro e dezembro. Todos os meses nós temos uma e elas sempre são temáticas. Doutora, aproveita e já faz o convite, então, para os pais começarem a lhe seguir no seu Instagram. Já deixa seu telefone para agendamento também. Fala tudo isso para gente. Vamos lá. O meu telefone é o 959-8123-3874. O endereço é a Avenida Benjamin Constant, 720, Centro, no Espaço Roraima. E minhas redes sociais, que você encontra Mariana Psique Pessoa no Instagram. Olha, a gente agora vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta. Não sai daí, é bem rapidinho.